que pregam desse evangelho fácil sem renúncia. Vocês omitem de falar a verdade só pregando o dinheiro e os prazeres da carne, deixando de pregar o evangelho que salva. Estão fazendo as ovelhas caminharem em veredas tortuosas. As suas condutas não são compatíveis com a palavra. Ajustem as suas vidas com Deus ou irão responder pelos seus atos quando morrerem. A sentença de Deus está vindo para vocês, e triste será para quem ouviu essa palavra e não viveu ela. Tenho uma exortação para os pastores que começaram bem na obra e estão deixando o pecado entrar. Alguns de vocês não dão cargos para os que Deus preparou e capacitou para a obra, mas dão cargos para os que te idolatram. Em instituições religiosas carnais os demônios operam. Muitas dessas igrejas queriam destruir o meu ministério com falsas calúnias e escândalos. Muitos pastores veem o pecado do seu rebanho mas não denunciam. Vocês se omitem em falar sobre o pecado fechando os olhos e fingindo que não estão vendo. Recebem os dízimos e não falam sobre o pecado para poderem ter aquele dinheiro todo mês. Se vocês ignoram o pecado, tornam-se participantes e corruptos dele. Vocês não podem enganar a Deus. Os olhos do mundo espiritual estão sobre vocês. Uma legião de demônios e de anjos estão vendo o que está acontecendo. O Espírito Santo está na terra em todos os lugares vendo tudo. Ele é onipresente. Vocês querem levar vantagem no mundo espiritual, mas estão assinando as suas próprias sentenças. Pastores que têm usuras estão cavando as suas covas no inferno. Apropriam-se daquilo que não é seu, e permitem o pecado reinar. Vocês permitem os obreiros em pecado pregarem no altar. Estão financiando os falsos profetas com o dinheiro do povo para pregarem em suas igrejas. Estão financiando os falsos cantores com as ofertas da casa de Deus. Os falsos levitas se beneficiam com grande valor dos cachês. Vocês pastores dão cargos para os obreiros em pecado, e ungem para a obra desprezando os capacitados. Vocês não conservam a doutrina e deixam o conhecimento da verdade se corromper ensinando mentiras. Vocês estão facilitando as falsas doutrinas entrarem nas igrejas. Estão trazendo novidades de um evangelho ilusório e sem espinho. Não praticam a doutrina, por isso pecam e ofendem a santidade de Deus. Vocês foram chamados para obedecerem a Deus e ensinarem as ovelhas a doutrina. Quantos de vocês estão fazendo os obreiros trabalharem para vocês e não para Deus? Vocês pastores têm realizado os seus interesses egoístas nas obras. Não há o dono da obra. Muitos de vocês não foram ungidos como pastores levantados por Deus. Vocês não foram autorizados a fundarem igrejas sem receberem a capacitação de Deus. Vão ter consequências se não se esforçarem na obra para doutrinarem as almas. Quando chegarem diante do Senhor Jesus e não conseguirem salvar o seu rebanho, Jesus dirá assim: eu não mandei vocês abrirem igrejas. Vocês quiseram se responsabilizar por essas almas. Agora cobrarei o sangue delas de suas mãos. Pastores que estão brincando de liderança e fazem cursos para serem pastores, talvez façam isso para ganharem status e reconhecimento. Saibam que estão entrando em um grande laço que custará a sua salvação. Já para os pastores que Deus os capacitou para a obra, se Ele colocou vocês, é porque confia na sua liderança. O rebanho tem o direito de ouvir a verdade mesmo que escolham não viverem em santidade. Pastores, não ocultem a verdade delas. Não falsifique o evangelho com historinhas milagrosas. Você não é o dono do rebanho para fazer o que quiser. As almas foram compradas pelo sangue de Jesus e já têm o seu dono. O Senhor me revelou várias igrejas que não ensinam o caminho da verdade. São igrejas famosas, milionárias e algumas são antigas. Dessas igrejas algumas começaram com a verdade e estão na mentira. As igrejas antigas quando serviam a Deus ganharam muitas almas. As pessoas que morreram no tempo antigo quando se ensinava a verdade estão no céu. Essas mesmas igrejas agora estão contribuindo com o reino das trevas. Quantos estão morrendo seguindo as suas mentiras e descendo ao inferno? Outras igrejas foram fundadas na mentira com seu fundador falso. Essas igrejas mandam muitos membros para o inferno há vários anos. Todas essas igrejas estão na mentira, e não pregam a correção e santidade. Alguns fundadores dessas igrejas que pregaram os prazeres da carne já estão no inferno. Tudo o que esses pastores fazem de mal está registrado no livro da condenação que será usado contra eles. Ali está marcado o dia, a data, a hora, o mês, o ano e o local onde praticaram as suas abominações. O Senhor não permitiu que eu falasse o nome dessas igrejas que estão na lista de denominações reprovadas por Ele. Quantas pessoas já perderam a vida eterna e os seus galardões por causa desses pastores? Muitas almas estão sendo doutrinadas nas falsas doutrinas e estão perdendo a coroa da vida eterna. Eu tive uma visão que as suas almas estão escuras e as vestes manchadas. Qual alma será liberta de uma boca que não fala a verdade? Esses pastores não têm competência na obra.
não receberam a autoridade de Jesus e não são os seus servos legítimos. Quantos jovens estão morrendo antes do tempo por não serem libertos? Jovens que são possuídos pelos demônios dos jogos de games. Jovens, se arrependam dos seus pecados. Deus anula sua condenação e revoga a sua sentença eterna sobre vocês. Obreiros, Deus manda dizer: tenham cortesia, boa vontade, sejam vigilantes e dedicados na obra de Deus. Sejam santos. Não tratem mal e nem ofendam as almas por mais abomináveis que sejam. Não tratem a obra de Deus como uma coisa qualquer. Não abandonem e não deixem de cuidar e zelar por ela. Aprendam a disciplinar os seus corpos na doutrina, a obra que Jesus construiu com seu sangue. Pastores, não destruam. Os anjos estão fiscalizando todas as igrejas santas e falsas para o dia do juízo. Tudo é anotado em um livro, e nada passa despercebido diante dos olhos dos anjos. Eles anotam tudo de ruim ou bom que acontece na casa de oração. Eles são testemunhas de nossos pecados e também da nossa santidade. Eles se afastam quando pecamos, e a presença do Espírito Santo também. Então vocês tenham cuidado com as suas vidas. O anjo está vendo tudo o que vocês fazem de certo ou errado em seus lares e no trabalho. Os demônios acusadores também anotam os pecados. Se você vive praticando a prostituição às escondidas e depois prega e louva na igreja, o anjo e os demônios estão vendo, e no juízo final eles serão testemunhas dos seus atos bons e maus. A palavra punirá os pastores que usam torturas psicológicas para tirarem vantagem das pessoas. A palavra punirá os ladrões dos tesouros da casa de Deus. Toda e qualquer igreja que se levantar contra uma igreja santa, sofrerá consequências espirituais. Deus permitirá que as legiões oprimam para que se arrependam. Saibam que nenhum pecado passará despercebido dos olhos de Deus. Coroas de vida eterna serão tiradas de todos que se levantam contra a obra santa. Nomes serão riscados do livro da vida. Alguns pastores morreram praticando roubo sem dar tempo de se arrependerem. Outros pastores Deus já autorizou aos demônios ceifeiros para levarem as suas almas. Tem pecados perversos que Deus não está deixando continuar. Muitos falsos pastores têm tocado nos pequenos de Deus e vão descer ao inferno. O momento de reconhecer as suas falhas e se santificar é agora. Pastores, vocês têm a chance de se desfazerem de seus atos e usarem todo o dinheiro em benefício das almas. Invistam na obra de Deus. Comprem casas para os que não têm, e alimentos para os que passam necessidades. Ao receber essas revelações, o Espírito Santo chorou dentro de mim. Pude sentir a mesma dor que ele sentia. É algo terrível que despedaça a gente por dentro. Isso é inexplicável. Não consigo descrever a dor. É tão profunda e forte. Os pastores estão colocando as almas no inferno. Como o Espírito Santo vai agir vendo isso acontecer? A obra de Deus está sendo destruída pelos falsos pastores. Quantas searas de ovelhas estão se perdendo? Vocês pastores estão cometendo os mesmos pecados dos outros pastores que já morreram. Será que não sabem que a obra não pertence a vocês, e sim a uma autoridade que está muito acima dos seus cargos? Vocês tratam a obra com descaso e desvio de doutrina. São tão imprudentes que seus pecados estão se acumulando diante de Deus. Vocês sabem o que devem fazer como pastor. Cada cargo ensina o que se deve fazer. Depois dessa revelação eu marquei um dia de vigília com a igreja. O Espírito Santo impactou a noite da nossa vigília, como alcançou pessoas que não são do nosso ministério. Eu tive uma visão com vários lobos negros com os olhos vermelhos rodeando a igreja. Uma voz disse: esses são os demônios caninos. Esses demônios entraram na igreja parecendo feras descontroladas. Quando se aproximaram de nós ficaram mansos, sem ação e tranquilos. Esses demônios de 4 patas ficaram parados imóveis perto de nós. Lembrei-me da passagem de Daniel na cova dos leões onde não tocaram nele, mas despedaçaram os ímpios. Tive uma visão dos demônios andando com os lobos na corrente que são os mesmos que tentaram nos atacar. Os demônios quando viram as pessoas na rua soltaram os lobos que atacaram o povo. Qual é a função desses demônios lobos? Esses demônios lobos pulam na garganta das pessoas para matar de asfixia. Muitas pessoas morrem de parada cardíaca ou respiratória, e também de derrame cerebral através desses ataques. As suas garras afiadas matam pessoas enforcadas, ou quando as suas unhas penetram o crânio ou estrangulam o coração de dentro do peito. Eles atacam a cabeça, o coração e o pescoço. Uma vez que o cristão cai na fé se desviando do caminho da verdade, os demônios começam a ter forças para atingirem a sua vida. Naquela noite os lobos diabólicos foram embora de perto da nossa igreja, e muitas almas que estavam fracas se fortaleceram. Eu vi pedaços de carnes podres saindo de suas almas. São coisas espirituais. Uma voz disse: essas almas estão com câncer em seus interiores que é pior do que o câncer da carne.
qualquer católico que pisou o pé em nossa igreja, Deus honrou dando livramento e bênçãos. Depois daquela vigília a unção nos seguiu para onde íamos. As prisões e cativeiros foram despedaçados deixando os aprisionados libertos. Na nossa igreja não somos influenciados por livros dos vendedores da palavra e não seguimos teologia. Somos ensinados pelo nosso guia, o Espírito Santo, e rejeitamos quaisquer livretos de outras igrejas. A nossa igreja está ligada com o céu inteiro. Todas as normas que estão no paraíso estão na nossa igreja. Dependemos da aprovação de nosso Rei de como ensinar e louvar. Estamos em sintonia com o céu. E o efeito espiritual que está acontecendo em nosso meio é sobrenatural. Obedecemos aos seus decretos e vamos aonde ele mandar. O Espírito Santo tem regido a nossa igreja. Ele tem controlado as nossas vidas e disciplinado os rebeldes. E tem nos orientado e libertado vidas. Ele tem nos instruído e avisado acerca dos acontecimentos. Ele tem nos ordenado aos serviços do reino. Tudo o que fazemos é com consentimento do Espírito Santo. Pedimos autorização dele para fazermos qualquer coisa. Até para ungirmos um obreiro, para assumir um cargo. Eu preciso da aprovação do Espírito Santo. Pedimos a permissão dele para ungirmos os obreiros, pois só ele sabe quem está capacitado ou não para a obra. As igrejas onde são ensinadas a santidade são controladas pelo Espírito Santo, e todas estão ligadas a ele. Igrejas que estão subordinadas a Deus vencem as guerras. Igrejas revestidas das armaduras de Deus que nasceram da palavra são vitoriosas. Igrejas que antes de serem fundadas estavam no coração de Deus fazendo parte dos seus sonhos. É o desejo de Deus de ver mais igrejas assim. Essas igrejas que se submetem a viver a palavra recebem a autoridade dada por Deus sobre as trevas que reinam na terra. Essas igrejas têm o direito de herdarem a vida eterna por fazerem a vontade de Deus. Eu não quero aparecer nessa obra, ser chamado de profeta, sacerdote de Deus ou um intermediário da salvação. Quero que a minha pessoa seja neutralizada para que se esqueçam de mim e se lembrem de Jesus. Eu não sou nada diante de tudo isso que está acontecendo em meu ministério. Outrora eu era um miserável, cego e perdido. E se hoje eu estou sendo usado para realizar as maravilhas de Deus, é que existe uma força maior que opera nesse ministério a qual sem ela eu me torno um nada. Quem era Sansão sem a força do Espírito Santo? Não passava de um homem comum e cego. Eu só quero que enxerguem a Jesus nessa obra, pois não terei culpa se o rebanho me exaltar no lugar daquele que merece toda a glória. Muitas almas estão indo ao inferno por adorarem os seus pastores que são usados por Deus. Eles não glorificam a Deus por usar os seus pastores, mas idolatram ao homem e não a Deus que opera tudo em todos. Eu não quero privilégios dos homens, pois o meu galardão já está ganho. Quero apenas servir ao povo enquanto viver. Não quero ser tratado igual a uma estrela. Eu não trato ninguém diferente do outro e nem vou beneficiar os que estão mais próximos de mim. Eu só quero atender o meu chamado para essa missão. O meu objetivo é terminar essa obra e concluí-la até Jesus me chamar. Quero ser mais eficiente nessa obra santa pela qual eu sou responsável. Eu trato todos iguais para não semear o ciúme no coração dos cristãos que estão fracos. Trato os visitantes ímpios que vêm aqui do mesmo modo que trato o meu rebanho. Não gosto de tratar uns melhores do que os outros, porque isso não agrada a Deus e gera contenda. Eu não me interesso em querer aparecer nos cultos me destacando como profeta. Eu renuncio ao meu eu. Não irei promover obreiros para os grandes cargos para satisfazerem os seus egos e vaidades. A não ser que o meu Jesus venha exaltar você e promovê-lo. Tudo o que eu faço é para engrandecer o nome de Jesus. Eu nasci para exaltá-lo e tornar seu nome conhecido no mundo inteiro. Até para mudar de moradia eu oro a Deus. Não posso fazer isso por minha vontade. Eu moro em qualquer lugar se Deus mandar. Aonde Ele me enviar tem uma grande seara me esperando e um celeiro de almas para ganhar. Eu perdi muitos membros para as vertentes de outro evangelho. Os demônios têm tentado tirar os obreiros do meu pasto, mas Deus tem aberto os olhos de muitos. Essa revelação que estou passando é para a igreja inteira e todas do mundo. Tem profecias que é apenas para uma pessoa, ou para aquela congregação inteira. Mas o que eu falo é para todas as igrejas dos 4 cantos do mundo. Eu estava orando e Deus me trouxe uma revelação que não é para falar. Deus me revelou um casal. Um deles não serve a Jesus. Nesse caso é o homem. A esposa desse homem é uma cristã. O Senhor me revelou que esse homem tem uma amante. Eu sou contra o divórcio, e não falei para ela. E o Senhor me revelou sobre o engano e a mentira neste casamento. Eu tive uma visão desse homem comprando uma arma. E o Senhor disse: não fale sobre essa traição conjugal para a mulher. Ela irá falar para seu esposo que foi revelada sobre a traição. O esposo dela ao ouvir isso irá negar, mas o seu ódio fará com que uma legião de demônios venha o possuir.
ela irá falar o nome de quem passou a revelação. Ele irá comprar a arma por causa dessa revelação e irá atrás de você, meu servo. Essa armadilha de Satanás é para você caso fale a revelação. Se falar para a esposa dele, ela começará a desconfiar dele, e a ira vai acender em seu coração, fazendo com que ele mate ela. Ela morrerá por causa da sua língua. Não fale a revelação, guarde contigo e apenas ore por ele. Com essa revelação que recebi de Deus, eu aprendi que não podemos falar todas as revelações que recebemos. Tem revelação que vai trazer destruição, então é melhor guardar para nós. Essa revelação eu selei para que haja paz entre aquele casal. Depois dessa revelação eu tive uma visão com 3 servos de Deus que foram arrebatados no momento que eu orava. Da terra o Senhor me permitiu ver o que estava acontecendo com eles. O primeiro que foi arrebatado se encontrou com um anjo. Ele é um pastor que recebeu uma função importante na terra. O anjo derramou um óleo de unção sobre a sua cabeça. O segundo homem que via um missionário que foi arrebatado. O anjo mostrou um mapa para onde ele irá pregar o evangelho. E o prazo que ele tinha para pregar o evangelho é curto. Antes que Satanás ceifasse aquelas vidas, ele tinha que pregar para o povo. O terceiro que foi arrebatado foi um bispo. Ele recebeu uma unção de capacitação através de um óleo derramado pelo anjo sobre ele. O bispo assinou seu nome em um contrato de responsabilidade. Ele estava consciente que não podia quebrar aquele acordo. Cada um recebeu uma condição espiritual de acordo com as suas funções. O bispo foi orientado a orar, o missionário à vigilância, e o pastor tinha que renunciar a alguns pecados que davam legalidade aos demônios. Esses 3 homens receberam missões perigosas, porém foram capacitados para fazê-las. Tudo o que esses 3 homens vão fazer está na permissão de Deus e são ordens divinas a serem cumpridas. Ai daqueles que se levantarem contra as obras desses 3 homens, estarão tocando na obra de Deus e guerreando contra o próprio Espírito Santo. O que me chamou mais atenção é que para o bispo foi concedido 3 anos para realizar o seu trabalho na seara. O anjo disse: tu tens um prazo de 3 anos e irá morrer. Acelere a obra e corra contra o tempo. Nesses 3 anos estará com 70 anos, e Deus determinou te recolher. Já o pastor de outra obra pediu para o anjo curar o seu coração. O anjo disse: o Senhor não me permite que cure você, pois esse é o espinho que manterá sua humildade. Carregará essa enfermidade e irás morrer de uma parada cardíaca. O pastor, preocupado, perguntou se iria viver por pouco tempo por causa da enfermidade, pois tinha somente 52 anos. O anjo não revelou o dia da sua morte, porém disse que ele não chegaria aos 65 anos, pois Deus determinou que iria levar a sua alma por causa dos planos de Satanás para o corromper. O anjo disse para ele viver em santidade, pois a qualquer momento ele poderá ser recolhido. O missionário de 36 anos de idade também perguntou para o anjo se viveria muito. O anjo disse que o amor de Jesus era muito grande pela alma dele, e pediu para continuar obedecendo a palavra. O anjo disse: és jovem, não se preocupe, pois grande é a sua caminhada na obra. É um servo virtuoso e receberá uma missão especial para realizar na obra de Deus. Depois dessa visão, o Senhor me revelou que existem pessoas que abrem igrejas sem receberem essa missão especial de Deus. Tem igrejas que são obra dos homens e não de Deus. Essas igrejas são dirigidas conforme a vontade do homem. Quero passar uma mensagem revelada à igreja. Jesus não quer expor a sua nudez e os seus pecados diante dos homens. Ele apenas quer ver o seu arrependimento e as confissões de seus pecados. Sejam sinceros de coração, e peçam perdão verdadeiramente sem o desejo de voltarem atrás em seus pecados, porque no juízo final os pecados serão expostos e muitos envergonhados ficarão. Não deixe chegar este dia terrível. Quando se arrependerem e esse dia chegar, Deus irá abrir o livro da condenação e não terá acusação em sua vida, pois o sangue do Cordeiro reconheceu o seu arrependimento genuíno e apagou as suas transgressões. Hoje é o dia de se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Igreja, hoje vocês têm a oportunidade de se corrigirem renunciando às suas obras do mal. Tudo está em suas mãos em decidir o que fazer da sua vida. Através dessa palavra vocês têm o poder de escolher. É o momento de perdoar. É hora de esquecer tudo de ruim que aconteceu. Hoje é o dia de querer viver uma nova vida. Deus lhe dá liberdade para se achegar a Ele. Para cada pecado existe um tipo de tortura no inferno. Lá não existe respeito dos demônios. Eles torturam a imagem de Deus que é você. No inferno não há fôlego nem descanso. O fardo pesa sobre vocês por todo o tempo. Um jugo de servidão é imposto eternamente sobre os seus ombros. Não há lugar para os santos nesse lugar. Nem a terra tem poder sobre os corpos dos santos que já foram purificados pelo sangue do Cordeiro. O inferno não tem poder sobre as almas dos santos, pois já somos separados e não pertencemos a esse lugar.
Muitas pessoas não vão deixar vocês crerem em meu testemunho. Essas pessoas vão colocar dúvidas e incertezas. Essas pessoas são os próprios cristãos e pastores. Muitos deles vão ouvir esse testemunho e não irão acreditar, mas se lembrarão de cada palavra desse testemunho quando estiverem no inferno. Quero deixar a última mensagem para você que ainda não se tornou um cristão. Vocês que estão no mundo e vivem em seus pecados pensando que estão livres por fazerem tudo o que desejam, na verdade estão aprisionados nos prazeres, nos vícios e nos pecados da carne. Os demônios estão atuando em suas vidas secretamente. Vocês estão presos em suas correntes. Eles gostam das pessoas que vivem uma vida sem regras fazendo tudo aquilo que desejam. Hoje vocês possuem a chance de ouvirem o seu convite de amor dizendo: venham para mim, eu amo vocês. Ele é um Deus generoso, e quer renovar vocês te dando uma nova vida. Se entreguem a Ele. Não duvidem do seu poder. A obra de Deus vai ser eficaz em sua vida. Acostumem os seus corpos em oração e verão a operação divina sendo realizada em suas vidas. A presença do Espírito Santo se tornará tão real a ponto de controlar o seu ser. Vocês sentirão que alguém está morando em vocês e regularizando as suas vidas. Ele completará a sua vida preenchendo os espaços e não serão mais vazios. Ferramentas espirituais serão entregues em suas mãos. Ele move montanhas por vocês e toma medidas em seu favor até parar o mundo. A nossa vida é completa com Deus. Sem Ele somos vazios. Que a paz de Jesus venha sobre todos os ouvintes. Amém.